Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros de desenvolvimento pessoal mais falados dos últimos tempos, Hábitos Atômicos, do James Clear. A ideia aqui é entender como é que pequenas, mas muito pequenas, podem gerar resultados extraordinários. Sabe como é, né? Aquela promessa de começar academia, de finalmente aprender um idioma, ou ler mais livros, que depois de algumas semanas simplesmente vai por água abaixo. É uma sensação super comum e a primeira reação da gente é se culpar, achar que falta motivação, que falta força de vontade. Mas olha só, essa é a primeira grande virada de chave que o James Clear propõe. O problema, na maioria das vezes, não está na pessoa, está no sistema que ela usa. O sucesso não vem de uma transformação gigante e radical, mas sim de um sistema bem pensado, de pequenas melhorias dia após dia. Ok, vamos aprofundar um pouco nisso. A base do livro todo é o poder dos chamados ganhos marginais. É a ideia de que melhorar só um pouquinho, um tiquinho de nada, mas de forma consistente, tem um efeito gigantesco no longo prazo. A matemática por trás disso é impressionante. Sério, se uma pessoa melhora só 1% por dia, ao final de um ano, ela não vai estar 365% melhor. Ela vai estar quase 38 vezes melhor. É o poder dos juros compostos aplicados à nossa vida. Os hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. O tempo simplesmente multiplica aquilo que a gente alimenta todos os dias. E é exatamente por isso que ele chama de hábitos atômicos. Pensa só, os átomos são os blocos de construção de tudo que existe, certo? Pois é, esses pequenos hábitos são os blocos de construção de resultados incríveis. Parecem insignificantes sozinhos, mas juntos têm um poder enorme. Tá, mas se é tão simples, por que tanta gente desiste no meio do caminho? A resposta está num conceito fundamental do livro, o platô do potencial oculto. É aquele período super frustrante em que a gente se esforça, faz tudo certinho, mas parece que nada acontece. Os resultados não aparecem. Então, o ponto crucial aqui é que o progresso nunca é linear. Pensa assim, a saúde de uma pessoa é uma medida tardia dos seus hábitos de alimentação e exercício. O conhecimento é uma medida tardia dos hábitos de estudo. O trabalho está sendo feito, o potencial está sendo acumulado, mesmo que a gente ainda não consiga ver. E a metáfora do cubo de gelo que ele usa é perfeita. Imagina que a gente está aquecendo um cubo de gelo. A temperatura sobe de -4 para -2 graus, depois para -1. E o que acontece? Nada. Ele continua sendo um cubo de gelo. Mas todo aquele esforço, todo aquele calor estava sendo armazenado. E aí, de repente, quando atinge 0 grau, pá, a transformação acontece. Para conseguir atravessar esse platô sem desistir, é preciso uma mudança de mentalidade. A gente precisa parar de focar só nas metas e começar a focar muito mais nos sistemas. Metas são sobre o resultado que se quer alcançar. Por exemplo, limpar o quarto. Sistemas são os processos que levam a esses resultados, tipo, colocar cada coisa no seu lugar logo depois de usar. Perceba a diferença? Atingir a meta é algo momentâneo. Já ter um bom sistema garante que o progresso seja contínuo. Essa frase é muito poderosa. Não adianta nada ter objetivos grandiosos se os nossos processos do dia a dia não dão conta do recado. No final, os resultados são um reflexo direto dos sistemas que a gente tem, e não só dos nossos desejos. Beleza, mas como é que se constrói sistemas melhores? Aí que entra a parte prática do livro. O Clear nos dá um verdadeiro kit de ferramentas, super genial, baseado em 4 leis bem simples para mudança de comportamento. Para criar um bom hábito, o segredo é torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E para se livrar de um hábito ruim, é só inverter a lógica, torná-lo invisível, pouco atraente, difícil e insatisfatório. Simples assim, direto ao ponto. E de todas as estratégias possíveis, uma delas se destaca como a mais eficaz de todas para aplicar essas 4 leis quase no piloto automático. E não tem a ver com força de vontade, mas sim com arquitetura. A grande sacada é que nosso comportamento é, em grande parte, uma resposta ao ambiente em que a gente vive. Muitas vezes, os hábitos não são uma escolha consciente, eles são só uma reação aos sinais mais óbvios que estão ao nosso redor. Então, como a gente pode redesenhar o nosso ambiente? Simples, podemos deixar os sinais para os bons hábitos na cara do gol. Quer beber mais água? Deixa uma garrafa cheia na mesa de trabalho. Quer usar menos o celular? A gente pode torná-lo invisível, deixando em outro cômodo. Outra estratégia poderosíssima é entrar para um grupo, uma cultura onde o hábito que a gente quer ter seja o padrão, seja o normal.
A pressão social pode ser uma força incrível para o bem. E no fim das contas, a grande lição de hábitos atômicos é esta. A mudança de verdade, aquela que dura, vem de um design inteligente, e não de esforço bruto, de força de vontade. Em vez de lutar contra o nosso ambiente, o segredo é moldá-lo para que ele trabalhe a nosso favor. Então, a pergunta que fica é: se os nossos resultados são um reflexo do nosso sistema, qual é a menor mudança que a gente pode fazer no nosso ambiente hoje, que poderia começar um maior efeito cascata positivo? Se inscreve aí antes que o algoritmo esqueça de você. Te espero no próximo vídeo.